Res publica. Esta palavra foi criada na Roma Antiga e quer dizer coisa pública. A palavra república descreve uma forma de governo que se baseia em 3 valores: a liberdade política, a igualdade dos cidadãos, o direito de participação de todos na vida pública. A república considera o cidadão como o centro da sociedade. Toda ação política deve obedecer aos princípios da lei e da justiça e deve ter como objetivo a construção do bem comum. Na América Portuguesa do século XVIII, defender a ideia de república era algo muito perigoso. Os republicanos eram vistos como conspiradores, já que defendiam também o rompimento com a monarquia portuguesa. No século XIX, já no Brasil Imperial, as ideias republicanas voltavam a ser debatidas nas ruas, através da ação de movimentos de contestação e diversas associações da natureza política e cultural. Jornais como Nova Luz Brasileira, Sentinela da Liberdade e Sentinela do Cerro foram os principais canais de divulgação e debate das ideias republicanas. As últimas décadas do século XIX assistiram ao surgimento de uma combinação muitíssimo explosiva entre a ideia de república e a construção de uma sociedade mais igualitária, onde a cidadania deveria ser estendida a toda a população. Essas ideias eram defendidas por intelectuais, mas também por setores políticos radicais que lutavam por democracia e uma sociedade fechada, mas ansiosa por reformas. O poeta Manuel Inácio da Silva Varenga era mestiço e nasceu em Vila Rica, Minas Gerais, em 1749. Apesar de ser filho de um músico com uma escrava, estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Por volta de 1782, Silva Varenga estabeleceu-se no Rio de Janeiro como professor. Na maior cidade da América Portuguesa, tornou-se o principal líder de um movimento político muito pouco conhecido nos dias de hoje, a Conjuração do Rio de Janeiro. Este movimento foi muito importante porque, pela primeira vez na colônia, a ideia de república estava sendo discutida por gente de todo tipo de posição social no Rio de Janeiro e servia para mobilizar os sentimentos de revolta contra a monarquia portuguesa. Silva Alvarenga imaginou o projeto de uma sociedade nova, onde poesia e política se misturavam. Era a República de Itaguaí, que é ambicionado combinar de maneira harmônica homens e bichos, numa paisagem rural situada na periferia do Rio de Janeiro, na região onde hoje está a cidade de Itaguaí. Sua república pretendia garantir aos futuros moradores uma vida de abundância, descanso, meditação, pureza de valores. Silva Alvarenga pensou em abandonar o Rio de Janeiro, meter-se no sertão e, em companhia de outros partidários das ideias republicanas, ir fazer uma república de animais nas cabeceiras ou no sertão do Rio de Itajaí. Mas a República de Itaguaí nunca deixou de ser apenas um sonho. Nascido no interior fluminense, Ezequiel Corrêa dos Santos era farmacêutico e redator do jornal Nova Luz Brasileira. Com o tempo, tornou-se um dos principais líderes de um grupo político chamado de Liberais Exaltados. Este grupo atuou entre 1829 e 1864 no Rio de Janeiro, cidade que, após a independência, tornasse a capital do Império Brasileiro. Os Liberais Exaltados defendiam a existência do governo republicano federativo inspirado nos Estados Unidos. Neste governo, os estados ou províncias teriam autonomia política e administrativa. Essa ideia era o oposto da realidade do Brasil monárquico, onde praticamente todas as decisões do governo
estavam centralizados no Rio de Janeiro, nas mãos do imperador. Os liberais exaltados lutavam ainda pelo fim da discriminação racial contra negros e mulatos livres, pela extensão de cidadania às mulheres e ridicularizavam os rituais monárquicos como o beijamão do imperador. Nas páginas do seu jornal, Ezequiel Corrêa dos Santos lançou um polêmico projeto de reforma agrária, conhecido como Plano do Grande Fateuzinho Nacional. O plano determinava que cada pessoa, independentemente da sua condição social, deveria receber um pedaço de terra fértil suficiente para a sua subsistência. As terras seriam arrendadas pelo governo por um prazo de 30 anos renovado. Nesse período, o único imposto seria cobrado. O Grande Fateuzinho Nacional previa a demarcação, medição e cadastramento de todas as terras disponíveis para a agricultura do país. A reforma agrária seria realizada nas terras públicas desocupadas e nas propriedades privadas adquiridas de forma indevida. Se fosse implantado, o plano iria melhorar as condições de vida da população mais pobre, além de aumentar a produção agrícola e a riqueza nacional. Acontece que o plano atacava as próprias bases do Estado Imperial, o bem da aristocracia local, baseada na concentração de terra e na posse de escravos, e o modelo agroexportador. Apesar de todos os possíveis benefícios futuros, o projeto do Grande Fateuzinho Nacional nunca foi colocado em prática. No século XIX, o projeto que melhor sintetizou as ideias republicanas em relação à questão agrária foi desenvolvido por Teófilo Benedito Ottoni, nascido em 1807 na Vila do Príncipe, comarca do Cerro Frio, Minas Gerais. Ele dirigiu o jornal Sentinela do Cerro, liderou 2 rebeliões contra o governo imperial, foi perseguido e preso. Após sair da prisão, Ottoni propôs um novo projeto político baseado na sociedade mais livre e autônoma. Teófilo Ottoni batizou sua terra de sonhos de Filadélfia. A inspiração vinha da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos serviram como modelo para Ottoni quando, nos anos 40 do século XIX, o presidente Thomas Jefferson dobrou o território do país, alargando a fronteira na busca de terras a serem ocupadas pelo yeoman, cidadão branco, independente, agricultor e pequeno proprietário. Ottoni queria repetir esse modelo quando resolveu ocupar o Vale do Mucuri, no norte de Minas Gerais, onde seriam organizadas colônias de pequenos proprietários livres com acesso à terra. Eles poderiam exportar o excedente da sua produção agrícola e industrial através do rio Mucuri, ligando o norte de Minas diretamente ao Oceano Atlântico pelo litoral da Bahia, sem passar pelo porto do Rio de Janeiro. O projeto iria tirar Minas Gerais do isolamento, trazendo progresso ao norte da província. A navegação do rio Mucuri representava para Ottoni algo próximo ao que o rio Mississippi foi para Jefferson, o desafio de um mundo a ser desbravado. No Vale do Mucuri viviam índios de 10 sociedades distintas: Macuri, Malaí, Machacali, Naklenuk, Aranau, Bacuê, Bituruna, Jitoroque. Eles eram temidos pelos colonizadores por sua tradição guerreira e porque a eles era atribuída a realização de rituais antropofágicos. Para os portugueses, todos eram chamados pelo mesmo nome pejorativo: eram os protocudas. Em 1857, Teófilo Ottoni liderou uma expedição para conhecer o Vale do Mucuri. Foram dias viajando de barco e em lombo de mula, através de florestas úmidas e escuras, infestadas de onças, cobras e mosquitos, até que os aventureiros chegassem às margens do rio Todos os Santos. Numa segunda viagem, em 1852, Teófilo Ottoni seguiu frente a frente com os temidos botocudos. Ao contrário da maioria dos colonizadores, que matavam tribos inteiras,
Otônio acreditava no diálogo e na doação de presentes para conquistar a confiança dos índios. Por fim, em 7 de setembro de 1853, nascia Filadélfia de Otônio, uma cidade moderna, planejada, que em tudo negava o Rio de Janeiro. Em lugar das ruas estreitas e escuras da capital, o projeto previa alamedas largas e praças arborizadas. As diferenças não paravam por aí. Em oposição ao Rio de Janeiro, centro do poder imperial, com suas rígidas hierarquias, terra nas mãos de poucos, trabalho escravo e vida política fechada, Otônio imaginou uma sociedade baseada no trabalho livre, no espírito empreendedor, na pequena propriedade da terra. Lá, as pessoas cresceriam por seu próprio mérito e não por serem amigas ou parentes dos poderosos. Otônio imaginou povoar sua Filadélfia com a população livre do norte de Minas. Com o tempo, sentiu a necessidade de atrair imigrantes para o projeto. Otônio ofereceu aos imigrantes transportes do Rio de Janeiro até Minas, moradia, mantimentos por um ano, sementes e ferramentas. Em pouco tempo, Filadélfia se tornou uma cidade cosmopolita, habitada por franceses, suíços, portugueses, austríacos, chineses, alemães e até brasileiros. A situação começou a piorar quando outra empresa, a Associação Central de Colonização, financiada pelo governo imperial, passou a levar mais colonos europeus para a localidade. Os novos imigrantes logo se sentiriam enganados pelas falsas promessas, revoltados e desiludidos com a dura realidade da falta de alimentos causada pela seca que atingiu a região em 1858. Em apenas 6 meses, 38 colonos morreram de infecções causadas por bicho do pé e tifo. O alemão Robert Arno Alemã, ligado à Associação Central de Colonização, usou o episódio para tornar mais intensa a campanha que vinha fazendo contra a Companhia do Mucuri no país e no exterior, através da imprensa. A partir de 1858, a Companhia do Mucuri enfrentou uma série de crises financeiras. O Senado brasileiro aprovou um empréstimo para auxiliar o empreendimento. No entanto, o novo ministério, que assumiu as funções em 1859, não cumpriu o contrato. Ângelo Muniz Ferraz, membro do Conselho de Estado, era inimigo implacável da iniciativa privada no Brasil. Em 1860, o vapor Mucuri naufragou em águas mineiras, episódio simbólico do fim da companhia. Em setembro de 1861, a Companhia do Mucuri foi finalmente encampada pelo governo imperial. Ao final da vida, mesmo com a saúde debilitada pelas aventuras por que passou, Otônio diria a Mucuri: a imaginação me dominava e por esses espinhos eu via somente flores. Algo da Filadélfia existe até hoje, cidade importante no norte de Minas Gerais, com 130 mil habitantes. Seu nome atual, Teófilo Otônio. Liberdade, liberdade!